Hoje é domingo, mas a gente tá aqui para comentar aí aquela entrevista do Davi, a tão falada entrevista do Davi lá no programa do Serginho Groisman. A entrevista, aliás, que era para ter repercutido mais, mas não repercutiu tanto, até porque ela foi meio que ofuscada pelo show da Madonna, né? Porque o show da Madonna atrasou 45 minutos lá na praia. Na televisão esse atraso foi mais de 1 hora, então o atraso ali na televisão acabou jogando a entrevista para madrugada mesmo, tipo mais de 1 hora da manhã. Então, assim, muita gente não viu essa entrevista do Davi, muita gente não viu as declarações que ele deu ali sobre a Mani, muita gente não viu. Mas a gente assistiu, até porque eu estava assistindo o show da Madonna. Inclusive, foi por causa do show da Madonna que a gente precisou atrasar o vídeo lá da Grande Conquista. Mas agora a gente vai falar dessa entrevista do Davi e a gente vai comentar algumas coisas com vocês que ele falou ali dentro do contexto do programa, tá? Porque tem muita coisa que muita gente falou ali e depois comentou nos dias seguintes, que ele teria falado mal da Mani e outras coisas, e sinceramente, dentro do contexto, não me pareceu. Mas vamos entender isso melhor. E esse papo aí que a prima do Bila tá grávida do Buda. Sério, acho que foi ontem à tarde, ontem à noite, esse vídeo já tava circulando nas redes sociais, tá? E aí eu fiquei espantado quando eu vi esse vídeo, fiquei pensando, será mesmo que tem um fundo de verdade nisso aí? Bom, não tem como eu saber porque só conversando com a menina mesmo, e eu não consegui ainda contato com ela. Mas tá o vídeo aí, tá o maior bafafá em cima disso, a gente vai te comentar também. Isabelle e Matheus estão juntos em Manaus. A Isabelle ainda desconversa sobre se eles estão namorando ou não. Só que os vídeos ali dos dois, o Matheus completamente encantado por ela, Matheus conhecendo ali o Rio Amazonas, conhecendo as cidades ali próximas de Manaus, junto com a Isabelle, filmando a Isabelle, a exuberância dela. O cara tá realmente apaixonado, isso não dá pra negar. A gente vai te mostrar tudo isso. Mas vamos começar logo com o Davi, porque eu sei que vocês estão mais interessados nesse primeiro momento em ver essa entrevista do Davi. Eu confesso pra vocês que eu achei que fosse uma entrevista nossa, que impacto essa entrevista teve. Mas não foi bem assim, tá? A entrevista do Davi foi realmente bem comum, bem simples. Não foi grande coisa assim. A única coisa que realmente chamou a atenção foi o fato dele ter falado sobre a Mani. Só isso. E aí, essa entrevista foi gravada no dia 23 de abril. Não se esqueça, ele saiu vencedor do BBB no dia 16. Não tinha nem 10 dias que ele havia saído do BBB. E essa entrevista aconteceu no meio de todo aquele alvoroço do pós-BBB, daquele impacto ali, daquelas notícias de que ele tinha terminado com a Mani e toda essa história aí. Mas o que eu vou te falar aqui, talvez muitos de vocês não concordem, mas eu vou falar da minha opinião pessoal no meio disso tudo, encaixando as peças nesse quebra-cabeças aí. Isso foi exibido depois do show da Madonna, tá? Inclusive o programa do Serginho Groisman começou com um chroma key dele mostrando a movimentação do show da Madonna, como se aquele programa estivesse sendo realizado ao vivo ali de madrugada. A gente sabe que não, né? Porque a própria Globo já tinha liberado as imagens da gravação daquele programa. Eu pensei que ela fosse render muito, eu pensei que essa entrevista fosse ser falada em outros locais. Ninguém tá falando muito sobre essa entrevista, talvez até pelo fato dela ter sido exibida 1 e pouco da manhã, né? Acho que era 1h20 da manhã, quando essa entrevista começou. Mas é importante sim a gente dar essa revisada nessa entrevista, é importante a gente dar uma olhadinha pra gente entender melhor ali, inclusive pra gente confirmar muita coisa do que eu contei pra vocês aqui no Faropop. Então, essa entrevista dele começou justamente com o Serginho Groisman perguntando assim, como é que o Davi tem encarado esse momento da final, como é que o Davi tem encarado a situação aí, como é que ele tem
visto tudo que ele está vivendo. E aí, o Davi disse assim que para ele ainda estava sendo um baque, mas que ao mesmo tempo ele estava gostando muito de viver esse momento, porque ao mesmo tempo ele estava aproveitando muito esse momento. Eu só acho que ele não está demonstrando tanto isso hoje, né? Nos dias de hoje. Talvez naquele dia da gravação sim, mas hoje parece que ele se sente incomodado com toda a atenção que ele tem. E aí o Serginho perguntou para ele se ele tinha visto outras temporadas do BBB, se ele já conhecia o BBB, as dinâmicas do BBB. Aí ele voltou a confirmar e a reforçar para todo mundo que ele viu apenas a temporada de 2023, o BBB da Amanda, e que ele só se inscreveu no BBB 24 por causa da Amanda, por causa de toda a história que ela contou no programa, que ela fez a faculdade de medicina pelo FIES, e aí o prêmio do programa era justamente para ela quitar a dívida que ela tinha com o FIES, para que assim ela pudesse continuar com a carreira dela e tal, sem esse peso aí para pagar. Então, ele relembrou toda a história que ele já tinha contado, tá, em diversos outros programas e entrevistas dele. Então, isso aí para mim não foi uma novidade. E aí depois ele falou que ele tem usado da positividade para enfrentar as adversidades que ele viveu dentro da casa e que a ajuda do público também foi muito importante para ele, que a ajuda do público também foi essencial, inclusive, para ele se manter forte, porque ele não tinha dimensão de tudo o que ele estava vivendo aqui fora, ele não tinha dimensão de todas as coisas que ele conseguiu juntar nesse período todo do BBB, né? E ficou 100 dias lá dentro. E aí, depois disso tudo, o Serginho mandou entrar a Marília Gabriela, o filho dela, depois entrou o Eduardo Sterblich, e aí eles fizeram lá várias perguntas pro Davi. Uma das perguntas que o Serginho fez foi justamente o que é que o Davi podia fazer antes que ele não pode fazer mais agora. E aí o Davi falou que era até difícil ele responder essa pergunta, porque várias coisas que ele fazia antes, ele podia continuar fazendo agora. Mas uma em específico, ele não poderia mais. Ele disse que ele não ia poder mais dirigir aplicativo, que ele não ia mais fazer Uber, por causa lá de todo o assédio dos fãs, o assédio das pessoas em cima dele, então ele queria evitar isso. Aí depois o Serginho fez uma pergunta para ele lá, sobre se ele tinha já recebido o Pix do prêmio. Aí ele disse que não, que ele ainda não recebeu o Pix do prêmio, mas que ele ainda também não estava com muita coragem de abrir o aplicativo do banco para saber se o dinheiro estava lá, e que ele ainda nem pegou no celular dele para ver se o dinheiro caiu, enfim. É uma encenação, tá? Porque a Globo não paga imediatamente o valor do prêmio para a pessoa. O valor do prêmio não é pago pela emissora, pela Globo. O valor do prêmio é pago pelo anunciante, né? Senão não teria modo Stone ali e não teria o anunciante patrocinando esse prêmio. Quem vai pagar os 2.920.000 reais que ele ganhou no BBB vai ser justamente essa empresa que patrocinou este prêmio. Então esta empresa só vai pagar depois aí de ter encerrado a contabilidade, todo esse processo burocrático que é necessário depois desses programas. E aí ele vai receber na conta dele aí esse Pix de 2.920.000 reais. E aí o Serginho também perguntou lá sobre as comidas que ele fazia na casa, como foi que ele aprendeu a cozinhar. Aí o Davi respondeu que ele aprendeu a cozinhar no exército, que tudo que ele sabe hoje da vida dele, que tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu lá no exército, porque antes de entrar no exército, ele não sabia fritar nenhum ovo, ele não sabia arrumar uma casa, ele não sabia organizar as coisas, tudo ele aprendeu lá. E ele disse que foi lá também que ele aprendeu a cortar cabelo, foi lá que ele aprendeu a cozinhar, e que foi lá que ele aprendeu a ter amor pelas coisas que ele faz. Tudo dentro do exército, né? Inclusive, ele não falou isso, mas se a gente for juntar os pedaços aí dessa história, o Davi entrou no exército em 2021, porque ele falou dentro do BBB que ele ficou 2 anos no exército.
Ele entrou em 2021 e pediu a dispensa em 2023, durante o BBB, inclusive, né? E que ele pegou para fazer o Uber ali, depois que ele saiu do exército. Mas aí ele falou que ele já fez outras coisas na vida também. Ele falou que se ele fosse listar tudo que ele fez na vida, era muita coisa. Mas ele citou, tudo que ele aprendeu ali, tudo que ele aprendeu e que ele mostrou no BBB, foi no exército. Foi no exército que isso foi ensinado para ele. E aí, o Serginho também perguntou sobre o Davi e o que ele falou assim, cara, eu te conheço mais do que você conhece a mim. Aí o Davi até perguntou, como assim que você me conhece mais do que eu conheço você? Aí o Serginho falou, bom, a gente te viu 100 dias no BBB, a gente viu você 100 dias, a gente sabe quantas vezes você foi no banheiro, a gente sabe as coisas que você fez, a gente sabe o que você falou, a gente sabe o seu pensamento, então a gente sabe tudo sobre você, mas você sabe pouco sobre a gente. Aí ele ficou até espantado, aí ele respondeu, né, nossa, eu fiquei até com medo de ser alguma coisa ruim. Não, você participou do BBB, você tá lá, né? Depois você passou 100 dias lá dentro. Então, é óbvio que a gente te conhece mais do que você conhece a gente. É o preço da exposição, que inclusive foi o que a Marília Gabriela disse pra ele lá na frente. Aí depois dessa enrolação, o Serginho Grosman introduziu a pergunta que todo mundo estava querendo saber. Como é que andava? Qual era a situação da vida amorosa dele? Qual era a situação que ele estava vivendo e passando naquele momento? Aí foi quando ele respondeu aquilo que a gente viu lá no Léo Dias. Que ele disse que se sentiu muito impactado depois que ele saiu do BBB e que qualquer pessoa que tivesse no lugar dele, vivendo o que ele viveu, ia sentir o mesmo que ele sentiu. Aí ele disse que ele teve vários baques, mas que o primeiro baque foi descobrir que ele tinha 10 milhões de seguidores no Instagram, porque quando ele entrou no BBB ele tinha apenas 56. E que o segundo baque que ele recebeu foi o tanto de informações que contaram assim pra ele, a avalanche de informações que ele recebeu assim que ele saiu do programa. Ele se refere inclusive àquela entrevista que eles fazem depois que o programa termina, aquele bate-papo lá com o eliminado. Então ele disse que aquilo foi uma avalanche de informações, que ele não sabia lidar com tudo isso, que ele não conseguia compreender tudo o que tinha acabado de acontecer com ele. Isso tudo ele já havia dito em outras entrevistas, tá? Inclusive ele falou isso no podcast que tá nesse vídeo aí no card para você ver. O que eu tô querendo apontar para vocês aqui é o contexto disso. Ele falou isso faltando assim poucos dias depois dele ter saído do BBB. Ele falou isso assim no calor daquele momento ainda. Então que essas informações que ele recebeu, ele inclusive falou, eu não imaginava que lá em Salvador as coisas estavam nesse nível. Eu não imaginava que tinha lá bloco de carnaval cantando Calma Calabresa. Eu não imaginava que tinha tudo isso lá. Na cabeça dele, ele não acreditava que isso seria possível de acontecer. Mas aconteceu. Então, ele disse assim que ele ficou muito impactado com essa avalanche e que ao mesmo tempo ele não teve tempo de digerir isso e que as pessoas em volta dele, mais especialmente as pessoas da internet, começaram a invadir a vida dele e disse que para ele esse momento estava sendo uma loucura. Foi aí que a Marília Gabriela interveio e disse assim: isso é o preço da exposição, é o preço de você passar por isso, é o preço de você ter participado do programa. A exposição é isso, você vai viver isso. E aí depois ela fez essa pergunta: mas você ainda tá casado? E aí o Davi respondeu aquilo que vocês já sabem. Ele disse, inclusive, que esse assunto foi uma polêmica e que ele desejava que as pessoas tivessem respeitado o momento dele para ele raciocinar, para ele racionalizar o que estava acontecendo. Aí ele disse especificamente que a família dele e que a Mani não respeitaram ele e que ele estava em estado de choque com tudo que ele tinha acabado de receber ali após a saída dele do BBB. Isso foi o que ele falou, tá? Eu não tô colocando palavras a mais aqui, não.
Só que ele não falou o nome da Mani, tá? Ele falou o nome ex-namorada. E aí ele disse que ele sim procurou conversar com ela. Ele explicou que depois eles iam conversar, ele explicou que depois eles iam retomar a vida deles, independente aí do que havia acontecido no BBB, com ou sem dinheiro, e que foi ela quem decidiu acabar com isso, que não foi ele quem quis, não foi uma iniciativa dele, foi uma iniciativa dela. E aí ele disse que ele não pediu um tempo do relacionamento. Quando ele falou eu preciso de tempo, ele não estava se referindo ao relacionamento. Ele disse que estava se referindo ao tempo que ele precisava para assimilar tudo que tinha acabado de acontecer com ele, porque afinal ele tinha acabado de ganhar o programa, ele tinha acabado de receber essa avalanche de informações. Então eu vou ler textualmente aqui o que ele falou, tá? Abre aspas. Em questão de relacionamento, onde virou a maior polêmica que está acontecendo. Quando eu saí, eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família me respeitasse um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque. E até a minha própria ex-namorada, ela terminou comigo. Ela não soube respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento. Eu conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo na minha vida e falei: calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador, para conversar, continuar a nossa vida, com ou sem dinheiro. Vamos continuar vivendo a nossa vida. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura, mas eu só pedi um tempo, e não é tempo de dar, tempo de dar relacionamento, aquele tempo de relacionamento. Era um tempo para digerir tudo o que estava acontecendo, e isso foi usado contra mim. Aí a Marília Gabriela responde para ele: é o preço da exposição, é o que você está vivendo agora. E aí depois ele disse: as pessoas da internet e até ela mesma não respeitaram o meu espaço. A mulher tem que respeitar o espaço do homem e o homem tem que respeitar o espaço da mulher. Se a minha esposa chega e fala: Davi, eu preciso de dar um espaço, eu vou dar o espaço para ela. Não significa que acabou o relacionamento. Eu briguei pelo relacionamento. Eu fui atrás, chamei para conversar, não quis conversar. Eu fui, mas quem quis acabar com tudo foi ela mesma. Isso aí, ele falou textualmente isso, tá tudo anotado aqui, foi o que eu escrevi. Nisso aí, ele acabou confirmando aquilo que eu já vinha falando para vocês aqui no Farol Pop sobre esse pós que ele viveu com a Mani, tá? O que ele falou aí, pra mim, não é nenhuma surpresa. Ao contrário, pra mim é basicamente o que eu já havia dito. A Mani foi pro Rio de Janeiro, com toda aquela trupe lá, com toda aquela equipe de marketing pra filmar o reencontro dela com o Davi, pra tirar proveito dessa situação. E eu acredito que muito do impacto que ele se refere nessa entrevista aí com o Serginho e depois essa pergunta que a Marília Gabriela fez para ele, é justamente isso. Que ele foi bombardeado, que ele descobriu tudo o que estavam fazendo aqui fora, usando o nome dele, e que ele não gostou nem um pouco disso. Ele deu a entender isso nessa entrevista, nessa fala dele aí. Ele deu a entender que ele não gostou, que ninguém respeitou o espaço e o momento dele, e que quando ele procurou para conversar, para esclarecer as coisas, foi ela quem não quis, foi ela que decidiu acabar com tudo. E, como a gente já tinha falado, foi ela de fato quem acabou, porque teve vários sites que disseram que tinha sido ele. Oficialmente, tá, que é o que importa, foi ela que postou um texto nas redes sociais, foi ela que fez aquele story lá no Instagram dela, dizendo que tudo ali estava completamente acabado. Foi ela quem fez, então foi ela quem acabou. Foi uma iniciativa dela. Então, isso confirma pra gente toda aquela história que a gente tinha contado pra vocês. A Mani pode ter o direito de fazer o que ela quiser. Ninguém tá impedindo a Mani de ganhar dinheiro, de viver dessa vida, de colher os frutos dos 100 dias lá que ela passou torcendo pelo Davi e tal. Ninguém tá proibindo ela de fazer isso. O que o Davi aparentemente não gostou foi exatamente isso, dela ter lucrado em cima dele
como se ela tivesse passado todos os perrengues dentro do BBB, como se ela tivesse usufruído daquilo, quando na verdade ela apenas estava se aproveitando da situação. Foi isso que ele não gostou. Pelo menos eu entendi isso aí, né? Foi o que eu percebi. A Marília Gabriela depois agradeceu ele pela fala dele, agradeceu ele por ele ter respondido essa pergunta para ela e tal. E aí depois o Sterblit entrou ali, aí o Sterblit fez uma pergunta ali. Aí ele disse que o Davi precisou um pouquinho de tempo para entender as coisas. E aí o Davi depois respondeu assim para ele, dizendo que aqui fora parece que as pessoas estão querendo achar uma casca de banana nas ações dele para colocar ali na frente dele, para ele escorregar, para depois ficar apontando os erros dele na cara dele toda hora, e que isso para ele tem sido o grande problema. E ele, inclusive, deixou bastante claro porque que ele é tão avesso à mídia, tão avesso a essas coisas. E eu já falei para vocês, eu não acredito que o Davi vá viver de mídia, vá querer se tornar um influenciador, que ele vá querer tirar proveito desses 9, 10 milhões de seguidores que ele tem para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Talvez porque ele sabe o tanto de nome que ele deu para a irmã, para a mãe, inclusive para a mãe, e que isso deu dinheiro para elas, mas não trouxe dinheiro para ele. Talvez é exatamente por isso que ele não queira dar mais espaço para crescerem em cima e usufruírem do nome dele. Aí depois o Serginho assim perguntou para ele qual tinha sido assim o perrengue dele, o maior perrengue que ele tinha vivido ali quando ele foi motorista de aplicativo. E aí ele disse assim que o maior perrengue que ele viveu foi quando ele teve que se deparar com 2 assaltantes dentro do carro dele. E aí ele disse que ele ficou assustado, que ele passou por essa situação difícil dentro do aplicativo. E aí ele falou assim, ó, eles mostraram uma imagem dele lá, ele falou que quando ele era motorista ele usava peruca para fazer graça com os passageiros, que ele fazia tudo isso para agradar os passageiros mesmo, e que é dele essa coisa de ficar brincando, de ser brincalhão e tal. Aí ele mostra lá o carro que ele usava para trabalhar no aplicativo. E aí ele disse que no meio de uma paralela ali, os caras abordaram ele para assaltá-lo. E aí entraram dentro do carro e mandaram ele parar o carro. E aí ele deu uma de louco lá, ele pegou o carro, começou a girar assim, foi pra frente, foi pro lado, pro outro. E aí começou a pisar fundo no carro, os caras ficaram nervosos. Aí ele disse que ele começou a girar o carro de um lado para outro e falou, ó, vai morrer todo mundo agora aqui dentro. Então se você não quiser morrer, abre a porta e se joga para fora. E aí ele falou, quando ele reduziu a velocidade do carro, os caras se jogaram para fora e aí ele conseguiu escapar desse assalto. Isso aí para mim dá uma bela de uma cena de um filme de humor, desses filmes de humor que a gente vê no Brasil, né? Eu acho extremamente engraçado, eu acho extremamente, inclusive, bem parecido com vários outros filmes nacionais que eu vi de humor. O cara ali sendo assaltado e aí de repente ele tem a ideia de girar o carro de um lado para outro ali para deixar os caras descompensados e dizer, eu vou matar todo mundo. Não quer morrer? Abre a porta e vai embora. Eu achei maravilhoso essa história que ele contou aí. Se é verdade ou não, gente, isso aí é com o Davi, tá? Isso aí não é comigo. Só tô trazendo para vocês o que ele mesmo falou aí. Aí depois eles falaram sobre o Calabreso. Como foi que isso surgiu? Aí ele disse que quando ele era criança, adolescente, isso era algo comum que ele falava lá na Bahia. Inclusive ele citou no Podpah o Toninho Tornado, que ele assistia ao Toninho Tornado desde quando ele era criança, que o cara já fazia sucesso lá em Salvador. E que ele só descobriu a dimensão do sucesso do Calabreso quando o Tadeu mostrou para ele todas aquelas pessoas ali na final do programa, cantando Calma Calabreso, fazendo bloco de carnaval e tal, e que ele não imaginava. E aí entrou o cara lá e cantou Calma Calabreso junto com ele, fizeram lá toda essa algazarra aí do Calma Calabreso. Aí depois o Serginho quis saber se o Davi ia se aposentar, se o Davi ia agora tirar um tempo assim pra descansar e tal. E aí ele disse que não, que ele vai seguir a carreira dele, que ele vai estudar para ser médico,
e que através da educação as pessoas podem mudar a realidade delas. E depois disso tudo aí, veio também uma pergunta do Eduardo Sterblich. O Eduardo Sterblich perguntou assim se o Davi ia pra Fazenda. Eu acho que o Davi não entendeu a Fazenda como um reality show. Eu acho que ele entendeu Fazenda do tipo, você vai pra uma fazenda ali e esquecer do mundo. Eu acho que ele entendeu isso, porque o Davi respondeu que não, né? Mas o Sterblich estava falando da Fazenda, o reality show. Já que foi o próprio Davi, dentro do BBB, que disse que ele adoraria participar de outro programa do gênero. E o outro programa do gênero que existe é a Fazenda. Imagina o Davi na Fazenda, né? Se o Davi ia render muito. Eu achei o máximo, inclusive, eles falarem da Fazenda, tá? Porque a Fazenda tem os seus problemas ali, mas a Fazenda é um reality show igual o BBB, tem o mesmo peso do BBB, entrega coisas bem semelhantes ao BBB. Realmente foi bastante interessante, só que o Davi não entendeu isso, né? Aí depois a Marília Gabriela fez ali um bate-bola, jogo rápido com ele. Aí perguntou assim, qual era o arrependimento dele. Aí ele respondeu a Lady Ellen. Eu só pude entender que ele falou da Lady Ellen por causa do que ela fez com ele dentro do BBB, né? De jogar as roupas dele dentro da piscina. Porque pelo menos é o que ele citou diversas vezes. Que a Lady Ellen pegou as roupas e que pra ele esse foi o momento mais impactante da participação dele no BBB. Aí depois a Marília Gabriela assim perguntou qual era o maior desejo dele. E aí ele disse que ele queria ser doutor, que ele queria seguir a carreira de médico e que esse era o maior desejo. Aí depois o Serginho fez uma brincadeira com ele sobre o terno que ele estava vestindo, perguntou se ele já estava usando do dinheiro que ele ganhou para comprar aquele terno e tal, e lembrou que dentro do BBB ele estava sempre usando shorts e que às vezes ele estava sem camisa também. E aí depois o Serginho relembrou que ele que ele esteve nos outros BBBs também, e que lá dentro dos outros BBBs as pessoas nem se dão conta de que tem câmeras filmando e tal, e que às vezes as pessoas simplesmente esquecem que quando o programa termina na TV aberta, ele continua sendo exibido 24 horas para todo mundo ver em outras mídias, né? E aí o Sterblich perguntou assim pro Davi se a ficha dele já tinha caído, se ele já tinha compreendido ali o que ele tinha acabado de fazer ali dentro do BBB. Aí o Davi disse que não, que ele ainda estava aprendendo a lidar com tudo isso, com a fama, com o dinheiro, com relacionamentos, e que aos poucos ele vai se situando um pouquinho mais. Aí depois a Marília Gabriela assim perguntou para ele quanto tempo foi que ele levou para se acostumar com as câmeras dentro do programa. Aí ele falou assim que ele levou 5 dias para se acostumar com aquelas câmeras ali, para saber e perceber que ele estava sendo filmado, para depois ele se desligar e perceber que aquilo já tinha acabado. Que agora ele tinha que apenas entregar entretenimento, entregar as coisas dentro do BBB. Aí depois também ele contou, né, que ele levou 5 dias depois que o BBB acabou para entender que ele não estava mais sendo filmado 24 horas por dia. Então, que ele às vezes se pegava com aquele, passando a mão aqui no pescoço para saber se tinham colar, passando a mão na cintura para saber se estava com aquela bolsinha do microfone. Ele disse que levou todo esse tempo para perceber isso, tá? Foi o que ele falou. Aí depois o Serginho Groisman lembrou que ele também já entrou no BBB, que as pessoas esquecem ali que o programa está sendo transmitido ao vivo o tempo todo. Aí o Davi lembrou que nos últimos dias do BBB ninguém mais estava se preocupando em se arrumar para entrar no programa ao vivo, porque o Tadeu chegava ali, falava de tudo de qualquer jeito, eles entravam de qualquer jeito ali ao vivo, e ele lembrou que ele entrou até sem camisa numa das dinâmicas ali e tal. Foi só isso, tá, gente? Foi só isso aí a entrevista do Davi. Dentro do contexto, o que ele falou não me pareceu nada tão grave assim, tá? O que ele falou foi só, eu só pedi um tempo pra eu pelo menos entender o que tá acontecendo comigo. Eu não pedi um tempo do relacionamento. Só que aí ficou parecendo, depois, quando ele coloca essa história e a gente faz a junção com o quebra-cabeça aí de tudo que aconteceu entre ele e a Mani, que a Mani, de fato, quis tirar um proveito dessa situação, quis usar isso aí para lucrar em cima, e foi o que ela fez.
E foi, porque isso passou assim mais de uma semana, as pessoas falando do término do relacionamento deles. E aí a gente aqui e vários outros fãs ali tiveram que correr atrás pra mostrar o que tava por trás dessa história toda. Então foi assim, tá? Depois de ver essa entrevista e de jogar isso em perspectiva, a gente percebe que essa história aí da Mani, que essa história aí do assessor, que essa história lá, que ela foi pro Rio de Janeiro com toda essa trupe dela aí, era verdade. E que isso sim foi o que causou o grande problema para ele. Então, o que eu entendi dessa entrevista foi isso. Que ele apenas falou algo que não era tão polêmico assim, mas que as pessoas polemizaram em cima, colocaram várias coisas. Eu lembro lá no SBT, Léo Dias, Cariúcha, falando que ele tem que dar metade do prêmio pra Mani, porque tava junto com ela e tal. E aí, teve uma pergunta que o Serginho fez sobre o tempo que ele levou para se inscrever no BBB. Ele disse que esse processo de inscrição e seleção levou mais de um ano. Aliás, mais de um ano não, quase um ano. E aí a gente vai fazendo essa história pregressa. Até o momento que o Davi saiu do BBB, ele já disse que ele estava há 1 ano e meio com a Mani. 1 ano e meio significa 18 meses, tá? Então ele já estava há 18 meses com ela. Sendo que ele começou a namorar com ela quando ele foi dispensado do exército. Ou seja, o namoro deles ali começou entre o final de 2022 ali, mais ou menos, tá? Foi em outubro, novembro de 2022. E aí, quando ele se inscreveu no BBB, ele tava com 5, 6 meses de namoro com ela. Quando ele foi para as seletivas no BBB, eles já estavam avançados um pouquinho. Quando ele entrou no BBB, já tinha passado um pouquinho de 1 ano de namoro. Então, se estão querendo usar essa história aí para criar uma união civil, coisas que pra mim não tem o menor sentido para tentar tirar o prêmio dele, eu acho que depois da gente ter colocado essa história em perspectiva, eu acho que isso vai ser impossível. Porque aí fica claro, né, que ele e Mani só tinham esse namoro há pouco tempo, que eles realmente ainda não se conheciam tão bem assim. Então, olha, eu vou dizer pra vocês, ficou parecendo mesmo que tentaram tirar um proveito da toda a participação dele no BBB e tentaram lucrar em cima disso. Conseguiram até certo ponto, e eu acho que é por isso que ele tá tão incomodado. E aqui é por isso que ele tá fazendo o que ele faz, de ser tão avesso assim, de postar vídeo ali e tal. Inclusive, é uma crítica que eu faço ao Davi. Não precisa ficar mentindo, não precisa ficar pegando o celular, fazendo live, falando e ocultando coisas. Não precisa disso, tá? Basta assumir, não, tava com problema mesmo, acabou, não deu mais certo, não deu pra gente continuar. Ele só ser honesto. O público gosta de pessoas que são honestas. Seja honesto, que aí você vai ver que o público não vai largar de você. Você pode até optar por ficar sumido do público, mas quando você aparecer, o público vem atrás de você. Eu acho que falta isso aqui pra ele entender e pra ele começar a lidar bem melhor com essa coisa de internet, essa coisa de celebridades e tal. Mas enfim, essa foi aí a entrevista do Davi lá no Serginho Groisman. E aí, gente, tem 2 coisas que eu tenho que falar pra vocês. Uma dessas coisas aí é a Nina Capelli. Lembra lá dessa moça? Eu te contei dela nesse vídeo aqui. Ela é o novo affair do Buda, o Lucas Buda lá, o capoeirista, ex de Camila Moura, né? Então, ele se envolveu com a prima do Bila. Depois desse envolvimento que virou inclusive manchete em vários sites e tal, a menina fez um vídeo dizendo assim que ela foi tentar falar com o Buda, que ela foi atrás de pedir, mandar uma mensagem pra ele e tal, e que ele não respondeu, e que até o momento em que eles transaram era um amor de pessoa, mas que depois que eles transaram a coisa acabou, que depois que eles transaram o Lucas parou de responder, e que ele parou de responder porque ela criou um vídeo desejando boa sorte pra ele e tal. Ela fala que ela dá razão pra Camila e ainda disse assim:
Eu espero que a pílula do dia seguinte funcione. Foi o que ela falou, tá? Eu vou passar o vídeo aqui para não restar dúvida. Agora eu falo assim uma pergunta para vocês. Como é que alguém fala assim que, tava esperando que a pílula do dia seguinte não falhe? Tipo, não aprendeu que não pode transar sem camisinha? Que o risco é justamente engravidar? Eu acho que, olha, pegou até mal, não só pra ela, pegou mal pra ele também, né? Inclusive como professor. O cara como professor, se ele já tinha a intenção de só ficar uma vez com a moça e transar com ela sem camisinha nessa primeira vez, e aí ela acaba engravidando dele, né? Olha, vou te contar, isso aí renderia uma boa de uma história. Mas vou deixar a moça falar aí pra vocês verem. Olha só. Inclusive tem um show, mas parei aqui rapidinho para falar com vocês. Falar o quanto nós mulheres somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, tô mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade, né? Agora simplesmente parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila mesmo, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte... Gente, o próprio vídeo cortou aí que vocês viram, né? Mas o que ela falou foi isso. Eu espero que a pílula do dia seguinte faça efeito. Sério, será que a gente vai dar a notícia daqui a algum tempo que o Buda engravidou a prima do Bin? Será que a gente vai dar essa notícia aqui? Porque olha, ela dá razão pra Camila, né? Ela diz, razão tem a Camila. E me parece que a Camila realmente não tá muito afim de voltar com o Buda. Me parece que a Camila tá bem focada em conseguir a vaga dela na Fazenda para aumentar a projeção do trabalho dela. Olha, vou te falar, que participação do BBB foi essa desastrosa, né? O cara foi um dos melhores jogadores dentro do BBB, tá? Estou me referindo a ele dentro do BBB, quando posso falar dele fora do BBB. Estou me referindo a ele a dentro do BBB. O cara foi um bom jogador, ganhou provas ali, inclusive provas bastante improváveis para ele, ele ganhou. Foi um campeão das provas ali, um dos recordistas de prova dentro do BBB, pegou a liderança 5 vezes, o cara foi um bom jogador, não dá para dizer. Agora que a vida dele aqui fora ficou um desastre depois dessa participação dele no BBB, olha, ficou, viu? Que desastre foi esse? Que desastre foi esse da vida dele, né, gente? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser, como é que essa história vai se desenrolar aí. Tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que eu falei sobre a Isabelle. Lembra lá que eu contei pra vocês com a Isabelle, que ela e o Matheus acabaram se encontrando no show da Joelma, e que inclusive foi um show promovido para os dois se encontrarem, foi um show promovido ali para eles se verem e tal? Pois é, hoje tem uma entrevista, tem uma notícia ali, deixa eu colocar aqui a imagem para vocês, sobre a Isabelle. A Isabelle falou ali nessas entrevistas, acho que foi pro Notícias da TV, que eles até fizeram essa pergunta assim, os dois estão namorando, e que ela revelou qual é o status da relação dos dois. Isabelle Nogueira saiu do BBB 24 com o 3º lugar, uma legião de fãs e um crush para chamar de seu. Mas os admiradores ainda estão na expectativa para saber se o namoro com Matheus Amaral vingou ou não. O casal, que se tornou famoso no reality, tem aparecido junto nos últimos dias. Até rolou um beijo durante o show da Joelma na última sexta-feira. Questionada sobre o status da relação, a manauara afirmou que deseja seguir ao lado do gaúcho. Gostaria muito que desse certo. Vivemos em um extremo de distância bem grande e essa é a nossa única adversidade, porque nós temos um carinho muito incrível um pelo outro, uma sintonia ímpar, disse em entrevista à revista Marie Claire. Então é delicado, mas a gente conversa, fala de planos para o futuro, mesmo em meio à instabilidade pós-BBB.
por enquanto, ainda não teve esse acerto para definir o nosso relacionamento. Só que não foi isso que a Joelma falou. Lembra lá naquele vídeo? Vou mostrar de novo aquele vídeo. Lembra lá daquele vídeo? Lembra lá do que a Joelma falou? Lembra lá a sorte que ela desejou para eles? Foi a Joelma, tá? Não sou eu não, foi a Joelma. Joelma, veja só. Ah, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Todas as áreas da vida de vocês. Vocês são pessoas incríveis, têm um coração lindo, lindo demais. Apaixonada pelos dois, viu, gente? Apaixonada. Assim como vocês, né? Assim como vocês. A gente ama vocês, viu? Que Deus abençoe muito a união de vocês, o relacionamento de vocês, tá? Em nome de Jesus, sejam abençoados. Hã? É, né? Ó, tá todo mundo aí. Vocês chipam ele, gente, vocês chipam. Levanta a mão quem chipa. A torcida é grande. Vocês viram que foi a Joelma que falou isso, foi a Joelma, né? Enfim, me parece que os dois de fato estão ali bem dispostos a se conhecerem, bem dispostos a um conhecer a realidade do outro. Porque hoje à tarde pipocaram aí os vídeos dos dois juntos, os dois em Manaus. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele no barco, filmando. E detalhe, ele me pareceu gostar de ficar filmando e olhando pra ela, né? Como ele mesmo falou, depois de ter percorrido uma distância enorme para ficar do lado dessa cunhã, que ele provavelmente não vai mais voltar atrás, né? Olha só aí, isso foi hoje à tarde, tá? Pra quem não tá vendo, foi hoje à tarde. Ele tava lá com ela num barco, eles estavam andando ali, e ele filmando a Isabelle. Percebam a forma como ele filma. E o norte, aí, gente, vocês estão meio devagar. Como ela tava bem feliz com isso. Eu já vou falar desse vídeo do Boninho aí, já vou falar desse vídeo do Boninho falando sobre as inscrições do BBB, tá? Já vou falar disso aí. Olha esse outro vídeo dos dois aqui, os dois tomando banho juntos, tá? Deixa eu só ter que tirar o som, né, pra não dar direitos autorais, porque afinal a gente não tá aqui pra perder dinheiro para essas plataformas. Olha só. Vejam aí os dois tomando banho juntos, os dois aproveitando aí o mar, como é que ele tava filmando. Me pareceu que ele realmente tá muito afim da Isabelle, me pareceu que ele tá apaixonado por ela. Eu já tinha falado isso pra vocês no BBB e eu já tinha falado que eu acho que os dois iam sim se conectar bastante. E tá aí a resposta, né? Matheus e Isabelle pularam juntos, Matheus e Isabelle juntos aí, e me parece que isso vai adiante sim. Não sei se eles vão progredir tanto como um casal, talvez demore um pouco mais pra gente ver o anúncio oficial deles aí, talvez demore um pouquinho mais pra gente ver os dois assumindo, mas vejam aí o story do lado, vejam aí o vídeo deles andando, conhecendo, passeando juntos. Então, para vocês saberem, para vocês verem aí, a gente já tá falando sobre esse namoro dos dois, olha o tempo, desde quando o BBB tava rolando. Só falta eles assumirem isso, que a gente já sabe que tem uma coisinha ali no ar, né? A gente já sabe, a gente tá vendo isso, inclusive. E aí, só pra gente terminar o nosso programa, tem duas coisas que eu queria falar. A primeira envolve o Tomás Costa. Lembra lá do Tomás Costa? Tomás Costa ele foi um dos participantes da Fazenda 14. E aí ontem, no meio lá do show da Madonna, ele posta um vídeo falando lá sobre a tragédia que tá acontecendo no Rio Grande do Sul e tal. E aí, olha o que ele faz depois de postar. Porque ele tá falando isso completamente indignado pra cancelar o show da Madonna. Olha só. Cadê o governo? Por que não cancela o show da Madonna, que vai ter gasto de mais de 20 milhões de reais pra fazer o show acontecer? Cancela o show, mano. É um momento de luto, é um momento de
Pois é, o cara tava lá em Jurerê falando pra cancelar o show da Madonna. O Tomás Costa, né? O cara foi hipócrita ao extremo ao falar isso. Inclusive tá sendo criticado nas redes sociais agora, por causa dessa atitude dele. Você pode não gostar das atitudes do governo, você pode não gostar do que o governo A, governo B, governo C tá fazendo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que tá acontecendo ali no Rio Grande do Sul foi uma calamidade, uma coisa pública, uma coisa que ninguém tava prevendo acontecer. Foi uma tragédia, poderia ter sido evitada se tivessem observado os dados ali com maior atenção. Mas você não pode dizer, você não pode querer culpar o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o show da Madonna, tá? O show da Madonna foi planejado há mais de um ano atrás. O cara que organizou isso disse que desde 2022 que eles estão tentando trazer a Madonna para o Brasil, que eles estão tentando ali viabilizar a vinda dela para cá, que os primeiros contatos aconteceram em 2022. Então o show da Madonna não foi algo a ser idealizado do dia pra noite, não foi algo que foi idealizado, alguém acordou, teve a ideia, bora fazer isso acontecer amanhã. Não, levou-se tempo, levou mais de um ano, como vocês mesmos já viram e já perceberam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O show da Madonna, inclusive, nem foi patrocinado por dinheiro público. Teve dinheiro do governo do estado do Rio de Janeiro, teve dinheiro sim da prefeitura, mas isso foi na segurança, no investimento da segurança, no investimento ali que eles tiveram que fazer para viabilizar que aquele espetáculo não fosse algo que causasse maiores danos, que vocês não vissem notícias ruins relacionadas a ele. Então a segurança no Rio de Janeiro trabalhou até bem, porque realmente foram poucos os casos que eu vi na internet de pessoas falando lá de problemas que elas tiveram depois do show. Esse foi o investimento que o Estado fez. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O show inteiro foi bancado, aquele show, aquela estrutura que vocês viram ali, a transmissão que foi feita pela Globo foi pago pelo banco, foi pago pela cervejaria. Não teve dinheiro público ali. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma hipocrisia você exigir isso aí e você tá lá, você dizer que você tá de luto pelo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, e aí você posar na praia de Jurerê, que fica inclusive ali perto, tá? Jurerê Internacional fica em Santa Catarina. Fica bem ali perto. É, inclusive, tripudiar, porque uma coisa você tá sendo hipócrita, você tá tripudiando em cima dos outros. Madonna e o que aconteceu no Rio Grande do Sul são coincidências. Agora, o que você tá fazendo aí, postando, falando, fazendo vídeo, story, dizendo que era pro governo cancelar, para cancelarem o show da Madonna e dar os 20 milhões de reais pro pessoal do Rio Grande do Sul, e você posando ali na praia de Jurerê, com música e tudo, não ficou legal, tá? Isso aí sim foi hipocrisia. Mas enfim, tô comentando com vocês aí, tô expressando opinião, porque eu vi muita gente comentando isso, e pra mim isso uma coisa não conversa com a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não rola, não tem o que fazer, porque são coisas completamente diferentes, são coisas que foram acontecendo de formas completamente diferentes, coisas que não conversam entre si. Mas tem gente que acha link pra tudo, né? E aí olha o Boninho. Boninho hoje postou um story no Instagram. Boninho hoje postou um story falando sobre as seletivas do BBB 25. Boninho falou que no BBB 25, pela primeira vez, eles vão fazer a seletiva em 2 cidades do norte do Brasil. Olha só. E o norte, gente, vocês estão meio devagar. As inscrições continuam abertas aí. E como vocês brilharam no BBB 24, nossa caravana, pela primeira vez, vai em 2 capitais, Manaus e Belém. Ele falou Manaus e Belém, tá? Porque às vezes o aplicativo aqui corta. Boninho falou Manaus e Belém. E disse que o pessoal tá muito fraco lá nas inscrições. Olha só, vocês não viram aí o exemplo da Isabelle e da Alane e até mesmo do Marcos Vinícius? Então, ó, se inscrevam lá, especialmente o pessoal de Belém, viu? Porque eu tô de lá. Escreva lá, o pessoal de Belém. Eu gosto de ver vocês na televisão. Gosto de ver vocês levando a cultura da gente, de onde a gente veio pra televisão. Vai lá, se inscreve no BBB. Não perca essa oportunidade se você realmente quer viver desse sonho.
Pra mim é impossível inscrever, tá? Primeiro porque o Boninho jamais me colocaria pra participar do BBB, porque eu falo sobre o BBB e eu conheço aquilo tudo. Muito difícil ele colocar ali dentro. Mas outras pessoas, ele pode colocar aí a gente, ó, fala de vocês aqui. Olha o que a gente não falou do Davi, da Isabelle, do Matheus e de todos que participaram do BBB 24, ó. Não perca essa chance, viu? É uma chance única e que pode mudar a vida de vocês pra sempre. Daqui a pouco vai ter outro vídeo aqui da gente falando da grande conquista, tá? A gente vai comentar a prova aí, onde 10 pessoas escaparam da zona de risco, 30 pessoas caíram na zona de risco. E aí a Raquel vai revelar aí quantas pessoas serão eliminadas. Eu acho que vão ser eliminadas 10, porque precisa sobrar no mínimo 40 pessoas ali para se definir as 20 que vão direto para a mansão. Mas isso a gente vai entender melhor hoje à noite. Também teve a consequência do líder. Lembra lá que toda vez que troca o líder tem uma consequência? Eu vou dar um spoiler para vocês. O Lucas de Albu resolveu aceitar um presente sem ele saber que era o presente. Sabe qual foi o presente que ele recebeu? Uma caixa de bombons e 6 novos moradores para a Casa Laranja. Daqui a pouco eu te conto mais detalhes sobre isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.